Caverna. Pode Caverna. Olá galera, está começando mais um Pode Caverna e hoje a gente está com a alegria de estar aqui na Poemice, reencontrando nossos amigos aqui da Poemice, Léo Borba, Gladson Vinícius, que eu chamei de Gladson no podcast. Gladstone. Não foi o primeiro. Rafael Otati, Aí. OTT, ATI. Tá na boca do povo, rapaz. E Mário Márcio. Fala, galera. Galera que a gente já conhece essa galera aí já de outras participações, né? Vamos fazer a introdução do podcast? Fala, galera. Aqui é o Mário Márcio, seu barbardo favorito. Eita, ele adora. Garoto, eu adoro fazer isso. Cara, e hoje nós estamos aqui porque é uma alegria muito grande, cara. Quando a gente pensa em falar em literatura, quando a gente pensa em falar em poesia, a gente pensa em vocês, né, cara? Porque não tem como não pensar, né? E aí eu queria que antes, assim, vocês se apresentassem pra galera e falassem um pouquinho dos projetos de vocês. Porque o Léo tem um projeto aqui, inclusive tem uma participação no episódio 5 aí que foi muito legal. Episódio 5, tá no ar já. Já tá no ar. Não tem arrasta pra cima, mas arrasta pra cima já. Então, conta aí do teu podcast. Cara, meu podcast é o Bar do Léo. É uma junção da palavra bar, que é o ambiente, mais o bardo, que é o contador de histórias. A ideia é a gente misturar um pouco de literatura e empreendedorismo de forma mais descontraída, né? A maioria dos podcasts que eu escuto relacionando literatura e empreendedorismo faz resumo de livro de negócio. Entendi. A nossa ideia é misturar literatura clássica, história, filosofia ao business. Então é transcender tempos, né? Vir passado, presente e futuro. A gente é o Harari dos podcasts, talvez, né? Ele quis dizer Yuval Harari, galera. Yuval Harari. Ele é o cara, Bom, vou pular o Gladson aqui, deixar o Gladson por último aqui. Caraca, pulou. Porque você Caraca, pulou o Gladson, o cara Não. mais importante da mesa. Tá vendo? Tu convida o cara pra vir por na último, tua mas não menos casa. importante. É porque é o seguinte, vocês dois estão ligados a esse projeto. Ele é muito galã, maluco. Putz, grilo, ele é muito galã mesmo. Então, vocês Vai, dois- mestre câmbio da Vocês podosfera. dois estão vai lá. ligados aí ao projeto do Bar do Léo. Então, pô, fomentem aí o assunto. Digam Vai lá, isso. o barbardo favorito. Eu sou... Fala, galera, eu sou o Mário Félix, seu barbardo favorito. Barbardo, o nome que ganhamos aqui na Poemice através dos nossos seguidores. E eu e Rafael fazemos aqui produção de conteúdo, somos parceiros aqui da Poemice na construção do conteúdo bacana, seja no blog, seja aí no Instagram, o @vista_poemice. E fora isso também trabalhamos com o mercado editorial, né, Rafa? A gente é o cara chato que corta o texto de todo mundo e fala, tá ruim. O texto chega com 300 páginas, a gente sai picotando o texto. Sai cortando e fica com 5. 5. E ainda fala, isso foi o que deu pra salvar. Isso é o que tá bom. Não, mentira. E também nós participamos aí do podcast do Léo, nós somos os produtores, os internos, os internados, Os residentes. os sei lá o que mais. os sem dente, Destruidores de pauta, né? destruidores de pauta. Destruidores de Principalmente. Então, é isso que eles estão fazendo, desculpa, Fernando, isso que eles estão fazendo aqui é o que eles fazem aqui. daqui a pouco falar. vamos E eu falar faço aqui. sem pena nenhuma, porque a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser, como já diria Homer Simpson. Exato. Tá engraçadinho ele, Tá. Isso é gripado, hein? Bom, nós estamos o Gladson, então o Gladson vai falar aqui em nome da Poemice, porque nós estamos invadindo aqui a Poemice. E ele pulou o Rafael, vai pro Glécio e depois volta. A galera, inclusive, tá vestindo Poemice aqui, ó. Se liguem aí. Todo mundo, é o uniforme da empresa. Se liguem aí. Então, cara, conta pra galera que não sabe o que é Poemice, cara. Bom, a Poemice é a primeira grife literária do país. A gente nasceu para espalhar a literatura pelo mundo e a gente faz isso colocando ela para ser vestida, né? A gente entendeu que as camisetas são o melhor suporte para espalhar a literatura por aí. Seja no ônibus, no bar, do Léo, ou em qualquer outro lugar, você pode vestir poesia, espalhar poesia e mostrar o quanto a literatura é importante para você na vida cotidiana, né? É um pouquinho disso que a gente faz. Mas esses links todos aí, do Bar do Léo,
da Poemice e também dos Instagrams literários ali dos nossos amigos, a gente vai deixar aí na descrição do vídeo para que você possa conhecer ali e tal coisa. E hoje nós vamos bater um papo então, já que a gente está nesse ambiente aí, todo mundo direto ou indiretamente ligado à literatura, né? Vamos falar sobre literatura de ficção. E o que é literatura de ficção? Muitas pessoas podem falar assim, ah não, cara, mas eu só vou ler livros que são da minha área de atuação, porque a literatura me tira muito da realidade. Por que a literatura de ficção ela é importantíssima para a realidade? Quem começa? Quem se atreve aí? Doutores, né? Por favor. Não, doutor aqui só o Rafa. Eu vou abrir um consultório, né? Vai Consultório lá, Rafa, poético, dê sua né? licença Aliás, eu tô com poética. uma manchinha aqui. Então peraí, ó, lê Camões 3 vezes por dia. Até que ela suma, se não sumir... Se não sumir, procure outro médico. Mas começa na anamnese. Eita, nós! Vamos de anamnese. Vamos lá. Então, a Grécia Antiga... Não, brincadeira. Tem uma forma de pensar a literatura que é o que a gente chama de escapismo. Ou seja, você vai ler um livro da mesma forma que você talvez vá assistir a um filme para escapar da sua realidade durante aquele período de tempo que você está assistindo ou lendo. Pelo puro entretenimento. Pelo puro entretenimento. Então, para que você vai assistir lá a franquia de naves? Porque eu justamente quero me desconectar da realidade. O grande problema desse tipo de visão é que não percebe que a literatura como um todo, né, e o cinema e as artes em geral, elas estão diretamente ligadas à realidade. E aí as pessoas fazem uma diferença que na verdade não existe entre ficção e realidade. Acho que ficção é outra coisa. Uhum. A realidade é algo palpável que me afeta o tempo inteiro, o dia todo, todos os dias da semana. E a ficção seria uma outra coisa. Mas o que a gente mais vê, especialmente quando a gente já pega aí umas distopias malucas, o que a gente mais vê é que tem realidade pra caramba ali dentro. O mal é a galera pensa que o ficção faz de conta. E ficção não é faz de conta. Sim. Mas mesmo se você mesmo na ficção faz de conta, sim, ela não é totalmente por exemplo, estamos cara. falando isso num outro vídeo em que a gente falando sobre Tolkien, em que quando você tem lá a relação do Legolas e do Gimli, é uma relação de preconceito de duas raças. Mas é uma relação de interração. E se você não pega isso, não joga isso pra tu... É até legal você tirar aquilo da sua roupagem e ver com outros olhos, porque quando você pega aquele conceito, o que tá lá no fundo mesmo, e transporta isso pra tua realidade, você fala assim, caramba, esse cara tá falando de... Quem é que não nota que o elfo é o europeu, cara? Sim. Que não nota, cara. Exatamente. O cara lá, todo na beca, nada o afeta... A intempérie não afeta, o cara tá lá, ele é o mestre da parada toda. É o colonialismo europeu, mano. Tolkien, não sei se direto ou indiretamente, meteu o colonialismo europeu ali no meio da obra. Dá pra ver muito disso. É muito rico. O Tolkien Mas a grande questão da ficção é essa. A literatura, ela vai refletir a realidade, vai refletir o seu tempo, você querendo ou não. Sim. Mesmo você não falando, eu vou dar uma dizentão aqui, e não vou usar nada da minha realidade. É ruim, tu vai usar. Não tem como. A gente tá... O autor, de onde ele tira a ficção? Ele tira das próprias experiências. Exatamente. Dele. Então, inevitavelmente, ele vai estar jogando aquilo, mesmo que ele troque os nomes, cara, mas ele está usando coisas da sua vivência para produzir a ficção, né? Falar em autor, eu acho que nesse momento a gente tem que fazer um desagravo a qualquer um que tente escrever ficção. Principalmente no Brasil, né? Porque é verdade. A realidade tá num nível que não... Quando você abre um jornal, o que você vê são livros, páginas e mais páginas de pura ficção, né? E às vezes é uma ficção muito ruim, né? Que você fala assim, não, é impossível. Essa frase aqui eu não colocaria num livro de tão imbecil que é. Ele tá lá no jornal, dita por alguma... Não, mas é isso. Eu não sei se alguém no Brasil tem inspiração para escrever ficção hoje em dia, cara. Porque tudo é realidade. É verdade. Tu vai fazer uma distopia. Que distopia? Qual é o tópico que a gente tá vivendo agora, cara? Me lembra que a gente fez o lançamento de um livro que se passa, né, nos anos de chumbo da ditadura militar. Os 70, né? E aí, na plateia, alguém comentou, né? Mas, você escreveu esse livro pensando em agora, por conta da última eleição. E ele, cara, não, esse livro saiu lá em Paraná, se eu não me engano, e ganhou o prêmio. Paraná, ganhou o prêmio de literatura. E justamente antes da eleição.
Uns 4 anos atrás você olha e fala, pois é, porque o Brasil tá aí, O né? livro nem é de O Brasil agora, tá né? vencendo a ficção, é isso. Eu acho que a gente está num processo assim, muito pouco amadurecido ainda de instituições, de democracia. Então, cara, qualquer sacudidinha a gente já dá uma escorregada para fora disso. E aí essas ficções que de repente não são feitas para o agora, elas passam a ter toda a atualidade possível, né? Porque Sim, na verdade elas sim. são... Se você pegar autores de 100 anos atrás, como Lima Barreto, né? De 80 anos atrás. Cara, Lima Barreto é super o atual. Zundanga Pois pois é. mais atual do que qualquer coisa. Então, O próprio É Macunaíma é atual pra caramba, cara. É o anti-herói, né? Exatamente. Quando eu era criança eu ficava puto com isso, cara, por que os americanos são todos heróicos e tal? Aí aparecia em programas de humor o cara fazendo herói brasileiro, sempre era o cara tudo esculhambado ali. É a republicata de banana. E aí eu ficava puto da vida, cara, não pode. E isso construía, acho que na gente, um desgosto pelas coisas do Brasil, porque na verdade, quando você é criança, você não entende o contexto, que aquilo ali é uma crítica e que tem um governo que está se vestindo de Brasil. E que Brasil não é aquele governo, o Brasil somos nós que estamos aqui trabalhando aqui. Se você pegar, cara, anos atrás, isso daí é a época de todo mundo aqui, os Trapalhões, cara, quando eles faziam aqueles heróis, Sim. aquilo é puro reflexo da sociedade já daquela época, já, eu tô falando da década de 80, é um reflexo da sociedade da década de 80, e que eu vou te falar, o que mudou de lá pra cá? Nossa, aquela releitura que eles fazem no Mágico de Oz no Porra, interior do é Brasil, maravilhosa. Não, interessante que eu estou ouvindo a fala de vocês de forma brilhante. E estou pensando aqui, literatura de ficção, que você falou, né? Sim. E eu fiquei pensando assim, acho que eu nunca li um livro de ficção. Olha que maluquice, eu acho que eu nunca li nenhum livro classificado, inclusive, como ficção. Não vou nem falar que é ou não é, porque eu não manjo dessa ideia de classificação, não. Mas eu acho que eu nunca li. Sempre li biografia, sempre li... enfim, livros de desenvolvimento pessoal, profissional, parte de autoajuda. E aí eu fico refletindo muito sobre essa ideia de o que é ficção. E efetivamente, comparando a fala que eu fiz lá na Bienal, no podcast que também teve essa temática. E que o link está aqui embaixo para você escutar depois. Teve essa temática que foi exatamente isso. A ficção é deixada para trás a partir do momento que a gente tem uma realidade extremamente terrível, complexa, esdrúxula. Sim. Então não sei mais o que é ficção, o que é a realidade no final, né? É aí que você tem escritores de ficção que vão utilizar de artimanhas, de artifícios da literatura de desenvolvimento pessoal, de autoajuda e etc. E vão acrescentar isso à ficção deles. Lembrei um que aí agora, pega aqueles Mas- brasileiro ou gringo. Não, mais esperto que o Diabo, Do Napoleão Hill, é um livro Pode crer. que ele trava um diálogo com sim, um diabo que, em tese, é fictício, né? Uhum. mas Mas que é refletindo basicamente da para contar uma realidade. história do como ele enxerga o que é o diabo, né? Como é que ele entra nas nossas mentes, etc. Esse é autoajuda ficção, vamos dizer assim. Né? Dá pra encarar como isso, sim. E o mais legal é que de tudo que foi dito também, o que eu mais me conectei de personagem foi o Tolkien. Né, que eu uso como guardião do Itaú para fazer transação, não é isso? Ele guarda o precioso lá no banco. Que é mais importante Pra que ninguém o pegar o precioso. anel. Pra ninguém pegar o anel. Garoto, Essa foi esse seu padrinho. Mas tá falando que tu nunca leu ficção, esse livro de desenvolvimento pessoal, bota a letra ó, coach. É ficção, mano, é ficção. Não, é verdade, Mas aí a assim. gente ensina, né? Garoto. Fazendo uma crítica, assim como você não deve ler nada assim, literalmente, e transpor aquilo, acho que nos livros do negócio há muita ilusão de que o cara vai pegar a história pessoal de sucesso de uma pessoa e vai encaixar aquilo na vida dela meter e vai uma se receitona de transformar no bolo. outro cara de sucesso. Que na verdade você tem que pegar essas lições que estão ali, né, entender como é que o cara superou o desafio para tentar se inspirar nisso, mas não você pegar, claro, pegar aquele Fernando. livro aí no dia seguinte eu sou milionário Claro, porque eu criei um case de sucesso. Mas assim, se o cara que bota assim, eu tava esses dias me aperfeiçoando na internet, né, procurando os cursos pra fazer e tal, aí eu vi lá, aprenda a ser um escritor milionário. Porra.
Seja escritor e ganha loteria. Mas é escritor de produção de conteúdo mesmo. Sim, sim. Seja um escritor milionário. Eu fui lá, vi o cara, eu pergunto, pô, mas esse cara não é milionário, meu. Como é que eu vou ser um escritor milionário se o cara aqui não é milionário? É o cara que faz o Mas seguinte, podia ganhar os 20 reais teu aí. Pô, né? Mas não você ganhei. atrapalhou ele a ser milionário. Eu atrapalhei. é o cara que faz o vídeo assim, olha, eu vou fazer um vídeo aqui pra ensinar você a ter 1 milhão de views. Aí você vai ver o vídeo do cara tem 10 mil. Entendeu? O cara não consegue no vídeo dele fazer isso. Né? Ou você não chegou na hora que ele conseguiu os 1 milhão de views. Tá 2 anos lá, pô, Pensei Isso uma quando piada eles não esdrúxula depois que o Léo falou do Tolkien, né? Que eu ia comprar um Hobbits clarinho pra minha esposa pra dar de Natal. Mas enfim, eu não vou nem falar isso para não ficar registrado. O bagulho tem que ser mais Já espontâneo. Cara, Agora, mano, eu ia bota falar- legenda. Tu viu? Tu gostando. Agora eu ia falar sobre ficção e sobre fórmula, né, que você estava falando. Tem um camarada que eu acho que você vai falar melhor do que eu, que criou uma fórmula para ficção. Humberto Eco, que escreveu o nome da... O nome da Rosa, da pô. Rosa. O nome da E aquilo Rosa ali, do na Brás. verdade, ele fez como uma fórmula de como se escrever um livro. Né? Fala mais sobre isso aí, que eu acho que É um dos melhores. Brincadeira. Fala, manda o Humberto Eco é um dos melhores surreal. ficcionistas da Inclusive, no Nome da Rosa, o plot twist é maravilhoso, cara. Não, é sensacional. É, Diego é, Costa, O... Aí é plot twist. É o plot pois é. twist carpado. tem... Isso. É difícil Aí de você falar... abre o livro lá do Nome da Rosa, tem uma carpa lá. Putz. O Humberto Eco é complicado de falar dele como ficcionista sem falar dele como professor e pesquisador, né? Sim. Então, assim, ele é um semiólogo, ele é da nossa área de letras, olha que legal, e ele analisou sistemas linguísticos até o ponto de analisar sistemas literários. Então, na década de 60 ainda, pô, o Nome da Rosa é 20 anos Nome da depois Rosa. disso, ele já estava publicando o livro e ficando famoso, analisando todo o sistema de histórias escritas pelo Ian Fleming, criador do James Bond. E ele leu todos os livros, simplesmente, e ele criou uma tabela. E nessa tabela ele diz, se a história começar com o James Bond correndo, vamos supor, né? O James Bond correndo atrás de fulano de tal, então ao longo da história vai acontecer isso, isso e isso nessa ordem. Se começar com o diálogo do vilão, vai acontecer tal, tal e tal. Então, assim, ele foi no cerne... Mas ele descobriu isso analisando as obras. As né? Ele fez a receita de bolo. Ele aí fez a do Fleming. receita de bolo do James Bond. Entendi. Então, quando ele chega para escrever o Nome da Rosa, ele já tem Ele uma tem essa bagagem receita. teórica monstruosa, não era um cara pouco inteligente, diga-se. Ele vai na escrita dos textos medievais e brinca com aquela forma de escrever. Não, o Nome da Rosa tem passagens que são quase Tem. uma escrita medieval Tem. no sentido de fluxo, no fluxo da frase. Tem. Ele vai fazer a mesma coisa depois no dia da ilha anterior, ele vai pegar textos barrocos e praticamente reescrever. Ele vai fazer isso no Baldolino, que ele vai misturar fazer isso no vocabulário. Baldolino. Cara, ele é um Que, aliás, monstro. Baldolino é sensacional. Basicamente ele é um monstro. Porque É ele isso. começa com um Baldolino meio bronco, né? Meio roceiro, até Baldolino escolarizado, escolástico da igreja, sabe? O livro do Humberto Eco deve ser o pesadelo do tradutor, né? Não, Ele tem que tanto pensar que nisso tudo pra poder traduzir. quem traduziu o Baldolino foi o Marco Lucchesi. Marco Lucchesi. Que hoje é presidente, tá na terceiro mandato como presidente da da Academia Academia Brasileira de Brasileira. Letras. Voltou a ser. Voltou, que foi nosso professor lá na FJ. Lá no FRJ, sim. A gente falando aí dessas fórmulas, dessa coisa toda, a gente vive um momento, né, em que tem muita gente querendo criar fórmulas para a fórmula para você escrever, fórmula para isso. E uma coisa é você conhecer a estrutura, fazer esse estudo que o Humberto Eco fez, e mesmo assim o Nome da Rosa não seria tão maravilhoso se fosse só a estrutura bem feita. Não tem Se como. não fosse uma história muito bem contada e bem construída. Não, a história é né, A muito gente bem pode, amarrada, a gente pode cara. brincar com outros gêneros, por exemplo, a comédia romântica. Por muito tempo fazia sucesso na bilheteria, até que começou a deixar de ter bilheteria boa, os filmes, né, de comédia romântica, porque Sim. pareciam todos iguais. É, Pareciam todos relatado. iguais, Porque é quando a galera só Porque pensa na essa fórmula e não consegue criar um personagem com o qual você se identifique, uma situação que seja crível
enfim, vários elementos que vão dando errado dentro daquela fórmula. Então só a fórmula realmente Agora, não vende nada. eu não sou de ver novela, mas das poucas que eu vi na minha vida, uma que foi, não sei se é fórmula, mas que foi genial, com o Cravo e a Rosa. Que ele mistura duas peças de Shakespeare ali e cria uma ficção na mistura das duas. Que ele pega o Muito Barulho por Nada e o da Catarina mesmo, que é o... Esqueci o nome agora. Deu branco. Agora, aí aqui em off, antes da gente conversar, a gente estava falando muito sobre, né, essa questão da gente estar vivendo uma realidade bizarríssima atualmente e que a distopia hoje não seria novidade se você fosse fazer, porque a gente está quase esgotando a distopia, né? Todas as distopias que a gente pudesse pensar já estão acontecendo na realidade, né? E assim, isso significa então que qualquer coisa que a gente vier a escrever hoje que pareça distópico vai ser utópico frente à realidade nossa? Olha, Não, essa mas é eu uma acho- pergunta. não, eu acho que a gente eu não tem tenho- mais habilidade de Não, criar utopias. esgotar, Fernando, não esgota. Porque a criatividade desse povo também Porra, é assim, infelizmente não esgota. Esgotar não esgota. Você porque acha quando que tá no pensa fundo do que poço, piorou, tem mais fundo, tem né? mais fundo. Os caras cavam ali, né, velho? Quando penso, qual é o negócio do impossível? Não sabendo que era impossível, Foi lá e piorou, soube. foi lá e soube. Chegou lá no fundo do poço, tem mais. Tem mais fundo. Eu acho que a gente perdeu a capacidade de criar utopias, na verdade. Por enquanto. Porque a gente não consegue acreditar simplesmente num universo ficcional em que tudo dê certo. Uhum. Por enquanto, Basicamente. o que o nosso espectador tem que entender é que, assim como a literatura, a vida é cíclica. Agora a gente, entre muitas aspas, esgotou a possibilidade de uma distopia. Você está falando que a gente esgotou a possibilidade da crença. Por enquanto. Porque daqui a pouco, cara, esse ciclo vai passar, vai entrar outro, aonde a distopia vai ser possível. Quando nós estamos no olho do furacão, a gente só vê as É, coisas rodando A e a gente não humanidade é vê cíclica. perspectiva. A humanidade sempre foi cíclica. E aquele lance, há determinadas áreas que, obviamente, o pensamento altamente otimista é importante. Senão as pessoas não estariam no Google pesquisando por frases de amor de poetas clássicos. Exatamente. Né? Se isso não vendesse uma camiseta, vamos brincando Esperança com ainda isso. existe. Hã? Existiria. Não é? Então. Mas assim, uma coisa é você pesquisar a frase daquele cara, inclusive colocá-la na camisa, andar por aí, numa caneca e tal. Outra coisa é você acreditar no mundo ficcional, né, de 300 páginas. O que eu estou dizendo é que eu acho que a utopia, que é algo geralmente muito otimista, ela não consegue mais fazer um livro de 300 páginas. Eu acho que a gente perdeu essa capacidade. No momento. Mas acredito que é um ciclo. momentâneo. E acredito que tem que voltar a ter, porque a gente Até não pode porque, viver Rafa, sem esperança, é óbvio. Há 10 anos atrás a gente ainda tinha várias Uhum. distopias saindo em sequência. Claro. Jogos Vorazes, E adolescentes, Maze olha que Runner. legal. A gente isso molda a os nossos gente adolescentes deve, com distopias horrorosas. essa onda moderna se deve ao Battle Royale, que saiu no Japão. A galera começou a massificar Virou um subgênero. distopia, virou subgênero. Agora tudo depende do ângulo que a gente vai enxergar, né? Com a quantidade de problemas e doenças que a gente tem gerado a partir de ansiedade, pânico, etc., podemos ter uma geração de escritores esquizofrênicos que vão escrever utopias. E que a gente já teve Já essa pensou, né? geração de escritores doentes. Exato, a gente está indo no ciclo. A gente, geração só na literatura brasileira, assim, vamos botar na timeline da literatura brasileira, a gente teve 2 gerações em que isso aconteceu. O romantismo e o simbolismo. Agora vai ter o cultismo. Quântico, O achismo, literatura quântica. O meu cultismo Deus vai do trazer a céu. utopia que tá deixando a galera doente, porque o nego vai lá tentar fazer e fica doente. e sabe. E Mas na sabe. ficção vai dar certo. Agora a ficção dá Eu certo. costumo fazer umas análises, né? Eu, como moro sozinho, fico conversando comigo. Tem muito mesmo tempo o todo, livre. né? Não Eu, como moro sozinho, tenho muito tempo livre comigo mesmo. comigo mesmo, né? Não Aí tem outra ferrou. companhia que não seja eu fico muito pensando o seguinte, que determinadas coisas que se desgastam, por força até do momento que a gente vive, até a esperança ou outras coisas, eu acho que elas servem no sentido de a gente construir uma esperança diferente daquela que a gente tinha,
já que aquela que a gente tinha não se mostrou forte ou boa o suficiente para fazer frente a essa desesperança que a gente está vivendo agora. Então, isso em determinado momento, esses ciclos que você está dizendo, eles acabam sendo importantes no sentido de a gente construir coisas mais consistentes em termos de solução, e a solução não significa só solução política ou solução mesmo da gente enquanto humanidade, enquanto que a gente faz por si e pelos que estão à nossa volta, né? Vocês querem uma provocação sobre esse tema? Claro. Primeiro que eu não acho que as coisas são cíclicas, eu acho que elas são espiraladas. Elas, por mais parecido que se venha, ela está numa camada superior. Perfeito. Então essa é uma forma de ver. A gente nunca vai estar no mesmo ponto pela mesma razão pelo qual a gente não passa 2 vezes pelo mesmo rio. Né, Léo? E pra... Esse não é coach, isso é Grécia. E para trazer a provocação agora, talvez não sejam nem os humanos que trarão as próximas distopias. Vocês já perceberam em que momento da tecnologia a gente está? Onde um computador está às margens de fazer um poema considerado arte? Mas eu acho que a nossa tecnologia está chegando no limite. Sabia? Isso é distópico ou utópico? Aí depende da sua perspectiva, depende do cara que está lá, né, É fazendo porque se o a computador já narrativa. está fazendo, ele já não Se é. o protagonista for o computador, já é possivelmente é utopos. utópico. Se o protagonista for o ser Aí é humano, tópico, né? aí é É distópico, utopos, né? é o oposto, é a realidade. Se o computador já está fazendo, está preparando, já não é mais utopia. O cara vai chegar, daqui a pouco ele vai pensar na utopia como o dia que teremos uma terra onde o computador não fará mais isso. Aí vai gerar uma utopia. Distopia. Curioso, Ou uma distopia esses também. dias eu fui reassistir Blade Runner. Isso mesmo. E aí fui assistir uma das primeiras cenas que aparece assim, novembro de 2019. E era novembro. Desespero. E era novembro de 2019. Aí eu olho assim falando, isso tá errado. Aí Peraí. você faz uma lista lá, um checklist, né? Vamos lá. Carlos- Planeta no caos Sim. atmosférico. Check. Quase. Sei lá, pessoas gostariam de bingo da morar tequila, fora. maluco. É o bingo As- da tequila. O ideal das pessoas é morar fora da Terra. Check. Carros voadores, não, esse ainda não. Esse ainda não. Cidade cheia de neon. Check. Né? Agora, então, quer dizer, isso faz a gente pensar, né, que pensando que o cara estava prevendo que nesse momento que a gente está vivendo, e nesse momento que a gente está vivendo, e que eventualmente poderia ter esses problemas todos que tem, e teria os carros voadores, não tem os carros voadores, e tem gente achando que a Terra Não, é chata. Fernando, Né, velho? olha só. Pra Blade Runner só falta 2 checks. Os replicantes e os carros voadores. Acabou. É verdade. Mais 2 cheques a gente tem o Blade Runner. Agora, essa questão justamente do Demorar a seguinte, chegar no subúrbio. né? da Tá gente, tranquilo. da gente, Ainda bem que eu moro no sertão de Jacarepaguá, cara. então, Teladeira onde o rapaz brejo. mora ali, pô. Ih, pra chegar lá na minha ladeira vai demorar. Vai demorar. A gente vai tacar pedra. O carro voador não vai subir. Não vai subir, né, não. Mas essa questão, por exemplo, do avanço tecnológico, dessa coisa toda, né, é curioso a gente ver como isso está permeando até o dia a dia da gente. E a despeito de eu ter no meu bolso um telefone muito mais potente do que o computador que levou o homem à Lua, tem gente questionando coisas básicas, como vacina, Como se o homem como foi à o Lua. formato da Terra, como se o homem tivesse ido à Lua ou não, ou como se, sei lá, tem tantas imbecilidades que se a gente for listar aqui agora, a gente perde muito tempo listando. E você completa em casa aí na tua mente as outras coisas e tal. É, contigo aí. Então, assim, nisso aí a gente vê uma distopia. Imagina alguém poderia ter, há 30 anos, pensado assim, escrever uma distopia no mundo onde é que as pessoas usam a tecnologia, mas renegam a ciência. Porra, cara, isso dava uma trama fantástica. Fernandão. E aí caiu, e a nossa vida hoje. Fernandão, A nossa todo mundo moleque aqui, assistindo Sessão da Tarde. Ou então, como é aquela da SBT? Aqueles filmes da Cinema Tarde? em casa. Cinema em casa. A gente pega a idade do maluco assim, mano. Sepultado vivo. Sistema. Pet Cemitério. Cansava de passar Nossa, no Ataque dos cinema em Vermes casa. Malditos 2, eu adorava. Adorava. Cara, a gente via filmes de ficção científica onde o cara era meio ciborgue. Muito. Tinha os implantes, botava uma parada biônica. O Rafa mesmo gosta de citar uma professora que tem um artigo que fala sobre cibridismo. Hoje nós somos meio ciborgues.
Sim. A gente anda com chip Ela não diz- implantado, mas no Não bolso. empoderando. Não, mas não precisa tanto. Ela comenta o celular e transforma a gente em ciborgue. Mas aí você pensa, mas o celular é um objeto que eu posso pegar ou largar. Ela diz não. A gente não A gente não larga. Você não larga mais ele, ponto 1, né? Ponto pacífico. Ué. 2, você se acostuma a determinados gestos que quando você não tá com o celular, você ainda faz esses gestos. A tua mão já tá acostumada a um determinado formato. Achei que era o outra de passar. Olha só. Porra, mas pra ficar nesse formato, Não, eu maluco, achei que era outra coisa. tu é o James Bond, Eu mano. bebo muita água. Acho que é isso. Tá bom. Exato. Bebia muita água. Aham. É uma mente poluída. Não, mas não só isso, cara. A questão do celular, você tem aquela sensação do membro fantasma com o celular no bolso. É. Mas isso lembra o cigarro, né? Esse movimento de Sim. fazer Então, O sim, cigarro, O cara é para de fumar e mesmo. fica com a caneta ou lápis na mão. É. Com É. a Mas mesma é. postura. Né? É. Então, a gente tá transformado. Hoje somos ciborgues, efetivamente. O lance é que conforme a tecnologia fosse desenvolvendo, essas, enfim, características de ciborgue vão ser um implante, um chip no celular, o quê, sei lá, qualquer coisa. Bom, galera, a gente tem um tempo bastante limitado para isso, mas eu queria realmente trazer essa discussão, porque eu acho que assim, é muito válido quando as pessoas falam assim, nossa, quantos livros você tem, você está lendo isso tudo, para que você lê esses livros? Como se aquela leitura toda fosse só para entretenimento, não é, né? Serve para a gente aplicar isso na vida da gente, na construção da gente enquanto seres humanos atuantes ali na sociedade. E aí, então, eu queria que vocês, cada um de vocês, pudesse dar a dica de um livro, qualquer que seja, ficção, não ficção, de negócio, de qualquer outra coisa. Quem começa? Posso começar? Vamos lá. Então, eu já citei aqui, vou citar novamente o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Livraço, recomendo. Eu acho que é um livro que ajuda muito a refletir sobre os nossos demônios. Uhum. Eu ia falar nossos diabos, mas acho que é só a mão, mas nossos demônios. Que é a ideia de a gente, às vezes, pecar e servir ao diabo pelo medo. E o diabo são as coisas, as pessoas, mas mais do que isso, somos nós mesmos aceitando o inconsciente Nas que a gente mais, vive. mais escolhas, né? Nas más escolhas ou, enfim, temperados pelos que nos cercam. Então, às vezes a gente está em ambientes tóxicos, às vezes a gente está com crenças que não nos levam na direção que a gente gostaria de ir. Autossabotagem, por exemplo. Então, enfim, acho que a mente humana ela é muito complexa. E se a gente não tiver um pouquinho de consciência, a gente entra no que ele chama de ritmo hipnótico e acaba não tendo controle sobre a nossa vida. Então, acho que o livro fala um pouco sobre isso, sobre você controlar a vida e não viver sobre o medo, mas viver sobre a fé, sobre a potência, sobre aquilo que pode te levar além, né? A um lugar mais longe. Então, a indicação fica essa aí. Link aí na descrição. Gladson. Vou seguir a ordem aqui e vou fazer das palavras do Fernando as minhas. De fato, literatura não é só um entretenimento, a literatura muda vidas. A gente vive dentro de uma empresa literária e a gente vê isso acontecendo cotidianamente, né? Ela faz parte do repertório, o nosso repertório a gente usa todos os dias, a todos os momentos, para tomar as decisões que a gente toma em cima do nosso repertório, que quanto mais profundo, mais largo, mais dilatado ele for, melhores as decisões a gente toma. Nesse momento eu estou lendo 2 livros que eu recomendo. A biografia da Elza Soares, que negócio foda, muito Elza Soares. maneira. Pessoa fundamental aí para a cultura Livraço. brasileira. Fantástico. Livraço. É muito bom saber dos nossos ídolos, as pessoas que nos formaram, né? Lembrar que vieram muitas pessoas com histórias riquíssimas, muito difíceis na nossa frente, abrindo esse caminho aí, né? Mostrando que é possível, saindo de qualquer parte, de onde quer que você esteja, para o sucesso, para o topo. Ela é uma mulher assim, digna de muita honra, fantástica. E o outro é um livro sobre a política brasileira, distopia. Eu estou lendo Nada Menos Que Tudo, do Janot. Conta um pouco da recente história brasileira. Ele era o procurador-geral da República e ele mostra o início ali da Lava Jato, a partir da visão dele, né? Enfim, recomendo ambos os livros e leiam qualquer coisa, cara. Leiam muito. E aí foi jogada de marketing ou não aquele vazamento? Né? Não é esse livro que vazou antes? Que ele queria matar o... Janot foi esse isso, livro. esse Esse livro que vazou Ele antes, foi né? armado para matar Ops. o Gilmar Mendes
Cara, aquela história. Aí depois ele vai o quê? Botar a culpa no apanhador do campo de centeio, né? Tudo é culpa desse livro. Tudo é culpa. Quer matar alguém? Apanhador do campo de centeio. Fica a dica. Rafa, teu livro. Bom, eu vou seguir a brincadeira, que é o seguinte. O Léo falou de um livro de não viver sobre o medo, né? Viver sobre a fé, sobre a esperança. E o Gleckson tá falando da leitura como um ensinamento também, porque vai compondo a nossa bagagem. E aí eu lembro que literatura pode te ensinar de várias formas diferentes. Pode te ensinar te dando exemplos, e aí por isso a utopia seria importante, mas ela também pode te ensinar mostrando o outro lado, para ver se você lê aquilo e tipo, né, não comete os mesmos erros, etc, etc. Então eu vou falar de um livro em que o cara tá sozinho, assim... Na verdade, ele tá com algumas outras pessoas em volta, mas ele tá sozinho consigo mesmo, por incrível que pareça, por mais contraditório que pareça, e ele tem uma missão. A missão é procurar um cara que entrou naquele lugar antes dele, é uma selva no Congo, no final do século XIX, então o momento do imperialismo britânico tá gigantesco. Ele tem que entrar naquele mesmo lugar que aquele maluco entrou anos antes e pegar aquele cara. É a missão dele, só que ele está sozinho com seus próprios demônios. Coração nas Trevas, do Joseph Conrad. Legal. Mário? Livraço. Depois dessa, nem vou recomendar. Não, vou embora. Vamos embora pra passar a galera Minuto de lá. sabedoria. Eu tenho esse livrinho. O MacTube, talvez. Quem não tem um minuto de sabedoria? É. O Léo, porque ele só lê a parada pra Não, eu frente. comecei, foi a minha iniciação. Foi só Depois eu fui pra droga. drogas mais pesadas. Cara, a gente falou aqui de que a gente praticamente esgotou as possibilidades de distopia. Eu vou falar de um livro que foi um russo que escreveu na década de 1920, quase chegando nos 1930, sob o regime do Stalin. Ele teve que picar. Ele teve que picar a mula porque o Stalin queria a cabeça dele. Ele teve que pedir permissão pro Stalin para poder vazar. E um dos extras do livro é essa carta dele pedindo pedindo arrego pro Stalin. Ele virou pro Stalin e falou, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Eu juro que eu vou embora, mas me deixa Não ir vou embora. encher teu saco, só me deixa Nunca mais te encho. Tanto que o livro dele foi publicado na Inglaterra, não foi nem publicado na União Soviética. Provavelmente que sim. E essa distopia, a gente está quase completando ela. A gente não chegou no final dela, que é o Nós, do autor russo chamado Zamyatin, aonde é uma sociedade estruturalmente rígida. Não é como o Admirável Mundo Novo, que você já nasce programado, mas lá você, no Nós de Zamyatin, você tira totalmente a identidade da pessoa, você recebe uma letra e um número. Letra essa que identifica a tua serventia na sociedade, o teu cargo, e o número é o seu sobrenome. É a tua identidade. Exatamente. E eles têm que construir uma nave espacial chamada Integral, aonde eles vão levar a perfeita democracia para o universo. E Para levar a perfeita democracia. a perfeita democracia. E tá lá no livro. Se eles não quiserem aceitar, nós faremos esse bem à força. E parece o Figueiredo, né? No início Número da é letra, da hein? política. L4 aqui. E o que acontece? E por que eu recomendo? A gente está quase lá. Tá A ok? gente não... A gente Só a nave espacial, né? não falta só isso tudo ser transparente, porque você não tinha... Você não podia tampar nada, tudo tinha que ser transparente. Todos moravam em apartamentos individuais que a parede é transparente para que todos possam ver o que você está fazendo. Quem ia ganhar dinheiro era o cara do Isso Filme, pô. Mas não podia. Mas Fernando, é isso. Eu recomendo esse livro Nós de Zamyatin porque a gente ainda não esgotou as possibilidades, mas a gente está quase. Então, procura aí, deve estar em saldão, a Aleph está sempre fazendo uma paramaneira. Procura na Amazon, ela vai dominar o mundo. Procura lá que deve estar com um preço mais barato. Tava em promoção esses dias aí. Aí, ó. Eita! Bom, a dica que eu vou dar é assim, um livro pequenininho, mas gigantesco, assim. Que é um livro que você lê ele muito rápido e é maravilhoso, assim. Eu me encantei quando eu li esse livro. É o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke. Do Rilke. E qual é a Livraço. história do livro? Na verdade, é uma coletânea de 10 cartas que ele troca com um jovem poeta, que eu esqueci o nome dele aqui agora, mas enfim, ponha
na legenda ali. E não tem as cartas que o cara escreveu para ele. É só a Mas resposta. Pelas respostas dele, você observa uma série de coisas assim muito interessantes. Por exemplo, o carinho que ele toma por ajudar esse jovem poeta, as visões que ele tem sobre a arte, as críticas que ele faz, todas muito assertivas, mas todas muito gentis. Então ele não pega, não destrói o cara, mas ao mesmo tempo ele fala para o cara prestar atenção em algumas coisas. E o livro, apesar de ser um livro, uma coletânea de cartas, escrito em prosa, é de uma poesia maravilhosa. Porque tem ali as construções, as formas como é que ele coloca. É um livro que você acaba de ler e você fala assim, cara, essa frase eu quero estampada numa camiseta. Porque é lindo, é lindo. E é um livro pequenininho, você compra até a versão física dele, é muito barato. Você deve encontrar ele muito fácil em qualquer lugar. Sebos e também na Amazon, você encontra na Amazon, compra muito baratinho. Eu comprei tanto que eu comprei o e-book e comprei o livro físico. Porque o livro físico bater e o e-book é fácil, você leva a qualquer lugar, então pode reler. Mas esse é um livro muito tocante mesmo, cara. Quando eu comecei a estudar a fundo literatura, foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu entrei para letras. Porque eu produzia poesia, etc. Então eu falei, pô, eu quero pegar quem tá falando sobre isso. Aí eu cheguei no Rilke, que ele é um autor muito bom, um autor alemão muito bom e, cara, é a melhor dica. Cartas a um Jovem Poeta. Exatamente. Pô, prazer enorme estar com vocês de novo aqui, sempre uma alegria muito grande. E, assim, galera, então os links estão todos aí embaixo, ó, do Bar do Léo, não deixe de ouvir. Ouçam em especial, episódio 5, tem um convidado lá. Vai meter um Iron Maiden aqui, não vai? No YouTube não rola, porque senão ele não. Senão toma strike. Toma strike. Finge que tem. Aí, ó, @vista_poems. Poems, exatamente. E o site da Poems também, para vocês conhecerem as estampas, assim, cada uma mais legal que a outra. Tá? Aceitamos aí. Aceitamos não, porque a gente é parceiro aqui, a gente vai inclusive depois criar umas estampas juntos aí e tal. Pensou naquela frase maneira de amor, de rock? Me chama no zap. Manda aqui. Ó, e a galera. 219. Chama o Léo. E aí, galera, então estamos deixando também os links para vocês conhecerem os Instagrams literários desses dois caras aqui, porque, olha, só tem dica legal de literatura e de eventos também que esses caras estão participando de vez A em gente quando, cobra uma né? porção de evento. Tem muita coisa legal, então, ó, leiam bastante e sigam aí esse pessoal todo aí, porque todo mundo tá ligado à literatura, todo mundo tem sempre dicas muito legais. Valeu, galera? A gente se vê no próximo Pode Caverna. Valeu! Fé nas crianças.